Você já deve ter ouvido aquela frase que é preciso se perder para você se encontrar. É muito difícil para nós reconhecermos que nós muitas das vezes nos sentimos perdidos, que nós não temos as respostas. Nós podemos dizer, né, que a realidade em si é um amálgama entre essas duas partes, a ordem e o caos. Então esse símbolo do Yin Yang é a representação, né, que os taoístas encontraram para explicar a natureza da realidade, do ser. Então nós vivemos nessa dualidade entre a ordem e o caos. O caos, que é o território desconhecido, inexplorado, o reino das infinitas possibilidades, aquilo que nós não temos conhecimento, forças, né, operantes que estão fora do nosso controle, onde se encontra o desconhecido, né, que é o local onde as mudanças podem ocorrer. Nós também temos, né, a ordem, que é um antídoto. Inclusive tem esse livro do Jordan Peterson, né, que eu ainda quero trazer muito no canal. Muito do que eu tô falando aqui nesse vídeo eu peguei dele, inclusive, que a ordem é o antídoto contra o excesso de caos. Quando você está simplesmente sendo um joguete nas forças do universo, você está num estado de niilismo, sem esperança, sem nenhum tipo de estrutura, sendo somente uma folha ao vento, sabe? E nós também temos a ordem, que é a necessidade por segurança, estrutura, de ter uma certa estabilidade, de cultivo certas tradições, de rotina, da familiaridade. E tanto a ordem em excesso quanto o caos em excesso, eles são prejudiciais. É aí que nós começamos a perder a harmonia da nossa vida. Então olha que interessante que o Jordan Peterson fala a respeito disso. A ordem não é suficiente. Você não pode ser simplesmente estável, seguro e imutável, porque ainda há coisas novas, vitais e importantes a serem aprendidas. No entanto, o caos pode ser demais. Você não pode tolerar por muito tempo ficar sobrecarregado além da sua capacidade de lidar com a situação, enquanto aprende o que ainda precisa aprender, saber. O caos é onde as coisas são tão complexas que você não consegue lidar com elas, e a ordem é onde as coisas são tão rígidas que são muito restritivas. Entre os dois há um lugar. É um lugar que tem significado, é onde você está parcialmente estabilizado e parcialmente curioso. Você está operando de uma maneira que aumenta seu escopo de conhecimento, então você está investigando e crescendo. Superar essa dualidade fundamental é estar equilibrado, ter um pé firmemente plantado na ordem e na segurança, e o outro no caos, na possibilidade, no crescimento e na aventura. Então esses dois polos são essenciais à nossa vida. Só que se a gente começar a investigar mais a fundo, nós vemos que o ser humano ele tem um grande pavor do desconhecido e a todo momento nós tentamos controlar a realidade, tentamos nos sentir seguros, né, frente a esse caos a qual nós estamos inseridos, o caos da natureza, da imprevisibilidade, enfim. Nós nos protegemos e tentamos permanecer seguros através das nossas ideias, muitas das vezes falsas, que servem apenas como uma cortina, um véu que nós colocamos para não, né, querer enxergar a realidade tal como ela é. Tem essa frase que simboliza muito bem isso que eu falei, que o caos era a lei da natureza, a ordem era o sonho do homem. Nós apenas sonhamos muitas das vezes que nós temos essa segurança, que nós compreendemos realmente a realidade por meio de esquemas de pensamento e nós ficamos apegados a essas ideias, tentando nos proteger, né, através delas. Mas aí que está o grande ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Quando nós temos a coragem, a disposição de encarar a realidade como ela é e reconhecer que nós nos sentimos inseguros, que nós muitas das vezes estamos perdidos, nós temos esse medo existencial frente à imprevisibilidade da vida, quando nós temos a disposição de olhar isso diretamente e não se esquivar disso, é aí que nós começamos a nos encontrar e encontrar a verdadeira segurança. Eu quero fazer inclusive aqui um exercício prático para você começar a confrontar a realidade como ela é. A confrontar, né, esse sentimento de você se sentir perdido e inseguro. E pelo meio dessa confrontação você começa a ganhar essa confiança, porque você não está mais fugindo disso, você está olhando isso de frente, assim. Você está encarando isso de frente. Algumas frases que eu quero ler aqui do filósofo Alan Watts, que há uma contradição em querer estar perfeitamente seguro em um universo cuja própria natureza é a momentaneidade. Insegurança é o resultado de tentar se sentir seguro. Então é um paradoxo, né? Mas o caminho para você começar a se sentir mais seguro é você abraçar a insegurança, que é o fundamento basicamente da realidade. Esse livro aqui, A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, ele fala uma parte muito importante sobre isso. Olha que incrível que ele fala aqui. Porque a vida é um verdadeiro caos onde ele está perdido. O homem suspeita disso, mas tem pavor de se encontrar cara a cara com essa realidade terrível.
e procura ocultá-la com uma cortina fantasmagórica, onde tudo está muito claro. Não se importa que suas ideias não sejam verdadeiras. Usa-as como trincheiras para se defender de sua vida, como rompantes para afugentar a realidade. O homem de cabeça clara é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha a vida de frente e assume que tudo é problemático nelas e se sente perdido. Como isso é a pura verdade, a saber que viver é se sentir perdido, aquele que o aceita já começou a se encontrar, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está em terra firme, instintivamente, como um náufrago, buscará algo a que se agarrar, e essa busca trágica, peremptória, absolutamente veraz, porque se trata de salvar-se, o fará ordenar o caos de sua vida. Essas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. O resto é retórica, postura, farsa íntima. Aquele que não se sente verdadeiramente perdido, perde-se inexoravelmente. Quer dizer, jamais se encontra, nunca encara a própria realidade. Então esse trecho que ele fala aqui tem muita relação com a primeira frase que eu disse, no início desse vídeo. Que é necessário a gente se perder para se encontrar, basicamente. E que somente quando você encara essa realidade de que você se sente perdido, quando você aceita isso, quando você para de negar isso e quando você tem essa disposição de encarar essa realidade de frente, é aí que você começa a se encontrar. Então o exercício que eu quero propor aqui é você, caso você se sinta perdido, sabe, sem orientação na sua vida, com desesperança, enfim, é você começar a abraçar esse fato e você não fugir desse sentimento. Você aceitar completamente que você se sente perdido nesse momento. E não fugir dessa realidade, sabe? Você ficar com isso. E você se permitindo sentir esse sentimento, encarando essa realidade de frente. Porque quando você começa a aceitar o fato de que você está perdido, é aí que você começa a se encontrar realmente. E apenas encare essa realidade de frente. O fato de você se sentir perdido, inseguro. Ao invés de você fugir disso, você aceita. Você reconhece a realidade como ela é. Você não foge da realidade. Somente pelo fato de você estar admitindo que você se sente perdido e inseguro, ao invés de ficar negando isso e nunca estar realmente encarando a realidade, porque essa basicamente é a nossa realidade essencial, sabe? Essa insegurança, essa incerteza. Quando você tem a disposição de ficar com isso e acolher isso, é aí que os insights começam a ocorrer. E aí que você começa a se encontrar. Então, caso você se sinta totalmente perdido e inseguro, simplesmente aceite o fato de que você nesse momento está se sentindo inseguro, perdido. Totalmente, abrace esses sentimentos. Fique com a realidade, não se esquive dela. Você simplesmente vai sentindo tudo isso. Respirando, ficando com o que é, ficando com a realidade. E aí que a transformação basicamente começa a ocorrer, que você começa a se encontrar. E então veja como faça esse exercício, dá um replay aí, repita mais algumas vezes, vai ficando com esses sentimentos, aceite a realidade, sabe? Não se esquive dela. Que basicamente quando você aceita que você está perdido e inseguro, que a sabedoria começa a surgir em você, que revelações começam a surgir em você. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou, não deixe de comentar aqui nos comentários o seu principal aprendizado, não deixe de dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!